Boa noite então para todos de vez. Eu quero convocar você que está com a sua Bíblia, abrir no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós estamos fazendo uso de um kit de mídia na igreja, com a transparência. A irmã Natália está executando essa operação, e hoje à tarde eu passei todos os textos que nós vamos ler nesta noite, porque nós vamos fazer um trabalho de agilização da leitura do texto, mas os irmãos continuam conferindo na sua Bíblia, não deixa de fazer isso, e também pode conferir aqui. Nós vamos ler em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, e eu vou falando versículo, os quais nós vamos ler sobre esse assunto que vamos trazer para a igreja. Como a maioria dos irmãos sabem, Atos capítulo 2 é uma das passagens mais lidas, mais conhecidas e mais comentadas nas igrejas. Alguns acreditam que a igreja foi fundada nesse momento, mas ela não foi. Jesus organizou a sua igreja lá atrás, está no início do livro de Mateus, Lucas e Marcos, quando ele formou a sua grande comissão. Mas enfim, em Atos aconteceu algo extraordinário, fora do comum. Depois de o nosso Senhor Jesus ser ressurreto, ele se ascendeu ao céu, e os discípulos que viram isso, um anjo disse para eles: olha, dessa forma que ele também vai voltar. Por isso que nós vivemos na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a instituição que o Senhor criou para poder abrigar os convertidos, os membros, com todas as dificuldades que a igreja possa ter. Ela é uma organização feita pelo Senhor, Ele é o responsável por ela, delegou responsabilidade para nós da execução da sua palavra. E nós vemos aqui Pedro no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 22. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. E ele continua. Versículo 24 agora: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Daí Pedro cita Salmo 16, porque dele disse Davi, versículo 25, Salmo 16, 8 a 11: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Houve naquele dia um fenômeno sobre dons de línguas, e todos que estavam lá entendiam na sua língua original. Há uma discussão teológica muito grande sobre isso. Os pentecostais distorcem toda esse acontecimento para provocar até os dias de hoje o dom de línguas estranhas. Na verdade, ali cada um entendeu na sua própria língua, nada mais diferente do que entender, como se cada um tivesse um tradutor para sua língua de origem. Mas não é este o assunto nosso, não é esse. Embora ele aconteceu, mas o que Pedro procura esclarecer para os judeus que lá estavam e foram testemunhas dos acontecimentos, tanto da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, como também da sua ressurreição, e agora esse fato inédito que viram. Olha, nós vemos aqui Pedro procurando esclarecer em poucas palavras a eles os fatos, mas quando nós lemos os fatos e Pedro direcionando para eles, homens israelitas, todos que habitais em Jerusalém, e isso foi notório para que vocês pudessem ouvir e ver, e ele fala do Senhor, sobre a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele relembra de Davi e cita o Salmo 16. Então Pedro diz àqueles homens, para que eles soubessem com certeza, toda a casa de Israel, que o Jesus que eles crucificaram tinha ressuscitado. Então para eles não foi fácil ouvir isso. Aquele Jesus que vós crucificastes foi o que vocês viram ressuscitar. Ele ressuscitou. Deus o fez Senhor e Cristo. Vós crucificastes, o Senhor o exaltou e fez Senhor e Cristo, o Redentor. Quando ouviram isso de Pedro, ficaram compungidos, isto é, ficaram embaralhados com o que ouviram de Pedro, porque a palavra que Pedro explica para eles era endossada pelos dons de línguas e também por tudo que tinha acontecido em Jerusalém nesses últimos dias. Então eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos que lá estavam: o que temos que fazer então? Quando há essa pergunta, é interessante, porque quando se ouve esta pergunta, ou alguém faz essa pergunta, é uma pergunta de arrego, é uma pergunta que não tem mais saída, é uma pergunta de dizer: olha, já que eu não tenho para onde ir e não tenho mais como contra-argumentar, o que eu devo fazer então? Perceba que foi uma situação de humilhação dessas pessoas, do seu ego, dos seus argumentos, da vida deles, pelos fatos e pelo poder de Deus. Então Pedro dá a chave para toda Jerusalém do que eles tinham que fazer: arrependei-vos individualmente, cada um, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Assim, irmãos, o dom do Espírito Santo não se restringe a dons miraculosos. Quando Pedro diz do dom do Espírito Santo, é a presença do Espírito do Senhor em cada um que houvesse se arrepender dos seus pecados. Amém, irmãos? Então a igreja, composta pelos seus membros, ela nunca pode deixar de dar valor aos princípios dos ensinamentos,
O Evangelho de Cristo não envelhece. A igreja não deve procurar um outro evangelho de agrado do homem alternativo. Paulo diz à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. A igreja, os membros da igreja, você que está aqui hoje, você deve entender qual é a vontade de Deus. Veja que o Senhor tem vontade numa operação que você deve ter entendimento para poder operar. Porque a igreja ela nunca deve usar de recursos humanos ou através de metodologia de homens. O evangelho que quebranta e humilha, ele deve destruir o homem. Então esse é o evangelho de Cristo. E era isso que Paulo passava a todos aqueles homens de Jerusalém. Nenhuma pregação é validada se Cristo não for o principal assunto. Nenhuma vida cristã é validada se através do arrependimento não houver uma vida no assunto de Cristo. Nenhum pregador é validado quando prega suas ideias, conceitos de homens. Veja que Judas 12, e ele diz assim: homens que apacentavam-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma ou outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Desarraigadas é tirados da raiz, sem raiz, são mortos. Qualquer um que pode, quando Judas diz dentro da igreja, se não estiver na presença do Senhor, se não estiver na presença do Senhor, são desarraigados do Senhor. Porque nós vemos que a igreja deve aguardar e permanecer e nunca se arrumar para o mundo, mas se adornar para o esperado, nosso Senhor Jesus Cristo, arraigados no Senhor. Amém? Amém. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Efésios, no capítulo 5, versículo 25 em diante, ele diz que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O motivo foi para santificar a igreja, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra. A palavra, irmãos, faz faxina na vida da igreja. A palavra é a grande orientação a ser seguida pela igreja, para que a igreja deve se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível diante do Senhor, até a sua volta. No capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17, nós vemos que: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Olha como nós vemos, como que Paulo traz para a igreja uma necessidade de aprender de Cristo, de conhecer o seu Salvador, e despojar cada dia mais do passado, para que cada dia tenha um renovo, e o renovo é sinal de preparação para poder estar renovado, revestido, e na justiça e na santidade, na espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Em Hebreus 11 e 2, nós vamos entrar, para que tudo isso possa acontecer na igreja, em cada membro da igreja, nós temos que conhecer a fé do Senhor. Não podemos caminhar neste mundo sem fé.
Como Paulo diz em Romanos, tudo que não é de fé é pecado. Hebreus 11:2 diz: porque por ela, isto é, a fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós conseguimos desenquadrinhar pensamentos de homens, que seja criacionismo, que seja evolução, que seja a constituição dos alimentos, dos elementos, das substâncias, da nossa própria vida, da nossa salvação. Então nós temos uma outra concepção que foge da nossa vista do que é aparente. Guarde isso. Na fé nós deixamos de caminhar por aparências. Amém, irmãos? Porque a fé traz a nós entendimento acima do que é aparente à vista. Fé sempre é um desafio. Os homens não têm aptidão alguma se não for na fé do Senhor. No Senhor, não é qualquer fé. Enquanto para eles é uma questão de autoconfiança pessoal, e os homens trabalham e se afincam muito sobre isso, para os que estão no Senhor é diferente. Enquanto os homens trabalham na medida de acordo com a sua imaginação, a fé dos salvos é arraigada, como nós vemos Judas e Pedro dizer. Ela é fixada, ela é dependente do Senhor. A segurança pessoal não é do homem, ela vem do Senhor, emana de Deus. Emana de Deus. Amém, irmãos? Por isso que Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, está em nós, mas procedente de Deus. Ela não é pontual, isto é, ter apenas quando é necessário, apenas para eventos. Não podemos trabalhar com a fé como um ponto, mas a fé deve ser um pote contínuo. A fé deve estar em nós de forma contínua, provada a cada dia, exercitada a cada dia, validada a cada dia no Senhor. Amém, irmãos? Fé não é para ser armazenada, se é que isso seria possível. Fé não pode ser guardada, não pode ser armazenada, ela é um exercício. Ela é um exercício do dia a dia. Um exemplo interessante para nós foi quando Pedro quis manipular fé e andar empolgado sobre as águas quando viu Jesus. Os irmãos lembram disso? Em Mateus 14, Jesus chama, vindo as provações, as ondas, provamos a veracidade, o tamanho e a originalidade da nossa fé quando nós somos submetidos ao uso dela. Veja Mateus 14:24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus acalma a tempestade e acalma o medo também, acalma nossos temores. Amém, irmãos? Amém. E Ele tem todos esses recursos para nos afagar e nos confortar. Veja que interessante. Jesus, porém, falou logo com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 27. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte,
teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Interessante esse fato, irmãos, em que Pedro se apresenta, mas nós vemos que todos temeram. No meio de todo o temor, Pedro se apresenta, e eu acho isso interessante. Alguns acham só que Pedro afundou, mas antes de Pedro afundar, ele foi voluntarioso. Irmãos, interessante, porque mesmo que você é voluntarioso, você tem pouca fé e afunda, o Senhor tem a sua mão para tirar do afogamento. Olha, só Pedro passou por isso, os outros não. Por isso que eu digo para você que fé não é para ser embolsada, fé não é para ser guardado dentro da gaveta, fé é para ser testado, mesmo que seja pouca, porque assim você exercita o crescimento dela, você desenvolve fé. Fé é como o músculo, ela cresce e ganha musculatura quanto mais exercitada, quanto mais submetida à exaustão. Irmãos, nós devemos levar nossa fé à exaustão, provar o Senhor que nós temos, não provar ao Senhor como na tentação de Jesus, dos 40 dias e noites, quando Satanás tentou, mas provar o Senhor para o uso, o benefício da glorificação do Senhor. Isso foi o que Pedro fez. Quero chegar perto de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Na fé, somos capazes de superar e lidar com limites e prosperar no Senhor. Maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, em 1 João 4:4. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Final do versículo. O Senhor é maior do que aqueles que estão no mundo. Precisamos manter atitudes que nos aproximam de Cristo, mesmo que a gente afunde. Clame a Ele. Ontem nós falamos do clamor, de clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor, meu irmão? Ou você é um pouco mórbido, é um pouco sonolento na questão da sua vida com o Senhor? Tem medo de usar a fé? Tem medo de provar a fé? Veja Hebreus 11 e Hebreus 12 sobre os heróis da fé. Todas as suas atitudes foram anormais para que pudesse alcançar o Senhor, as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Mas por outro lado, se a nossa fé não aumenta, a iniquidade do mundo, ela prospera. Olha só, disse a você, se você não desenvolve a sua fé, a iniquidade dos homens é desenvolvida. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, irmãos, Paulo diz em 2 Timóteo 3:1 assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se nós somarmos Mateus 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, com 2 Timóteo 3:1, que nos últimos tempos teremos tempos trabalhosos, multiplicação de iniquidade, esfria o amor, tempos trabalhosos, esfria o amor. Onde está a sua fé vinda do Senhor, para que você possa sobressair nessa turbulência que o mundo vai te oferecer? Então nós vemos o porquê que logo no início Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro tocou nesse assunto na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 7, e ele lembra de Ló, do justo Ló. Veja, ele livrou, isto é, o Senhor Deus, o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ora, irmãos, Ló se enfadou do pecado do mundo.
Ló se enfadou da iniquidade, mas o seu amor não esfriou. Ele não tolerou, ele ficou enfadado do mundo, mas ele buscou ao Senhor, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, e vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ora, irmãos, o mundo que nós vivemos, não falta injustiça para nós visualizarmos e nós ouvirmos. E o versículo 9, Pedro diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, como Ló, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Pode ter certeza que o mundo não é tranquilo conosco. Quando eu passo para você que o mundo não é tranquilo conosco, eles não são passíveis conosco, e não deve ser. Não faça parcimônia com o mundo, não faça pacto de tolerância com o mundo. Você está entendendo o que estamos passando para você? Não faça parcimônia com o mundo, não seja tranquilo com o mundo, não seja acessível ao mundo. João 15,19, Jesus diz o seguinte: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Por isso que o mundo vos odeia, porque nós somos de Cristo. E por sermos de Cristo, o mundo nos odeia. Olha, se o mundo nos odeia porque somos de Cristo, como nós vamos fazer sintonia com o mundo? Como vamos ter simpatia pelas coisas do mundo? O justo Ló afligia a sua alma todos os dias pelo que ele via e ouvia. Ele não concordava com isso, não concebia. Amém? Veja o que Jesus disse na excelência da sua oração intercessória em João 17. Vale a pena ler várias vezes essa oração lá na sua casa. Hoje nós vamos ver um fragmento, parte dela. João 17,14, olha o que Jesus disse ao Pai, ao Senhor: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém, irmãos? Amém. Como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, Jesus nos enviou a partir dos seus discípulos, a igreja também. Ora, nós não vamos sair do mundo, e Jesus não pediu para que isso ocorresse. Por qualquer desespero que você tem, não peça para sair do mundo, não peça para morrer, por exemplo, mas peça para ser livre do mal. Peça para que a sua alma afligida como a de Ló seja livrada da tentação, como um piedoso que você pode ser. Mas o mundo tem um sentimento por nós, e Jesus diz várias vezes: o mundo os odiou, o mundo nos odeia, só livre do mal. Jesus nos deu a palavra da vida eterna, a palavra que nós lemos em Atos 2, que começou Pedro a passar para eles: arrependei-vos, amém? E sejam batizados, e leve a vida na esperança do Senhor. A partir daí você torna-se um inimigo do mundo, amigo de Deus, inimigo do mundo. Olha, eu espero, irmãos, que os salvos do Senhor não sejam ignorantes a respeito da relação que o mundo tem por nós.
E Jesus diz isto a nós, porque nós temos a sua palavra. Como vamos nos comportar? Qual é o seu comportamento? Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Porque nós somos convocados. Há um desafio para os convocados. Nós somos desafiados, somos submetidos todos os dias, pelo que ouvimos, pelo que vimos, pelo que nós não concordamos. Então nós somos humilhados. E Paulo diz à igreja de Filipe, a igreja da Macedônia, norte da Acaia, uma igreja de domínio romano, com influência grega, que toda a influência helenista estava lá, com o mundanismo. Então Paulo diz isto para a igreja, o mesmo que se pode dizer para a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Que Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Não há espaço para os salvos murmurar. Não há espaço para os santos reclamar. Não há nenhum, por nenhum motivo. Porque Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmuração e sem barraco, sem contendas, sem barulho. Como diz alguns, sem rodar a baiana. Não precisamos de fazer isso. Não precisamos fazer circo e nem armar. Nós precisamos de ser como ovelhas do Senhor, protegidas pelo Senhor, que está à destra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, a mesma de Ló, tal qual, a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém, irmãos? Amém. Você tem resplandecido sem murmurar, sem reclamar e sem fazer barulho, isto é, sem fazer contenda. Nós devemos ser concordados com o Senhor. Vimos ontem em Filipenses que nós devemos ter uma vida honesta, calma, digna diante dos homens, para que ninguém tenha que falar de nós. Perto está o Senhor, diz Paulo aos Filipenses. O Senhor, perto está o Senhor. Tenha uma vida honesta, digna, para que ninguém tenha a falar de vós, e assim vamos resplandecer, porque Jesus na sua oração diz assim: eu dei, Pai, a sua palavra a eles, e o mundo os odiou. Com a palavra do Senhor nós resplandecemos como astros no mundo. Veja o que diz o versículo 16: retendo a palavra da vida. Irmãos, como você vê reter a palavra da vida, sem perder os princípios da palavra, como nós vemos Pedro no começo dizer, e nós comentamos em manter o princípio da palavra, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Isto Paulo disse à igreja: retenha a palavra da vida, não saia dos trilhos. Veja o que está escrito, o que a palavra diz, porque são ordenanças do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Tiago 1,27 diz, um versículo muito conhecido, 1,27, mas no início vamos ler: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. Amém? Amém. Última parte do versículo que diz: e guardar-se da corrupção do mundo. Nós guardamos a primeira parte desse versículo. A verdadeira religião, e é aí que a pura religião, como em outra, nessa versão, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. Incrível, irmãos, o versículo não para aí. Ele termina dessa forma: e guardar-se da corrupção do mundo. Não adianta você visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações
e não se guardar da corrupção do mundo, perde o efeito, porque você não guardou a palavra da vida. Você fez um bom ato, louvável, mas não tinha aporte da palavra da vida. Boas atitudes devem vir acompanhadas da palavra da vida. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Tiago e Paulo diz a mesma coisa, guardando a palavra da vida. Jesus, na sua oração, diz: eu dei a tua palavra e o mundo vos odiou. Paulo diz aos Filipenses: retendo a palavra da vida. E agora nós vemos aqui Tiago dizer: e guardar-se da corrupção do mundo. Você percebe, meus irmãos, que é sintomático manter-se fiel à palavra do Senhor? Isso é louvável diante do Senhor. Amém. Em tempos de corrupção e moda de corrupção que vivemos, isso significa que não podemos dar o luxo de se permitir que as nossas atitudes e características sejam conformadas pelo mundo, mesmo assim fazendo visita aos órfãos e às viúvas nas suas atribulações. Se você quer que o Senhor vá junto com você nos hospitais, nas suas visitas, guarde-se da corrupção do mundo. Amém? Amém. Entenda uma coisa: desde quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você é chamado para ser diferente. Você é chamado para se destacar pela diferença. Qual a diferença? Quando nós vemos que a missão dos cristãos é temperar o mundo, dar gosto no desgosto, nós devemos dar gosto no desgosto. Este pessoal do mundo destemperado precisa do tempero do Senhor. Temperar é nossa obrigação. Somos o tempero aqui, as especiarias finas desconhecidas pelos homens do mundo. Sem nós, tudo no mundo é desgostoso, destemperado, sem graça e sem noção, sem rumo, sem gosto na vida. Os homens do mundo não têm gosto de viver. Você tem dúvida? Procuram todo divertimento e lazer, mas não encontram alegria no Senhor. Só para os irmãos que Paulo diz: regozijai-vos sempre. Outra vez digo: regozijai-vos do Senhor. Filipenses 4:4. Isso é exclusivo. Astros no mundo são exclusivos. Irmãos, vamos ser o puro tempero do Senhor, retendo a palavra da vida, pois o Senhor é o nosso Senhor. Temperar o mundo com a sua palavra é a prática saudável do tempero. As boas novas anunciadas, a palavra de consolo, a palavra de esperança, a palavra da salvação. Nosso inconformismo não é militância revoltada, nem nossa nem de Ló, do justo Ló. É assim não ter forma dos perdidos do mundo. Nosso inconformismo, irmãos, não é porque nós queremos ser diferentes, mas é porque nós não somos iguais. A nossa forma é do Senhor. Somos conformados com a palavra da vida. A palavra nos deu forma. O Senhor nos transformou, nos deu uma nova vida. Então hoje nós somos transformados. Então nós não conformamos mais. Nós não temos mais como dar forma à vida do mundo. Amém? Amém. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não sede conformados com este mundo. Não damos mais forma neste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos? Amém. Pense com moderação.
Quanto mais na fonte da vida, mais o nosso tempero tem a assinatura do Mestre. Tempero puro é sempre em poucas quantidades suficientes. Por isso que o tempero que não tempera deve ser jogado no lixo, no monturo, vira esterco. Para nada aproveita, nem para esterco. Mateus 5:13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Amém, irmãos? Amém. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Jesus diz novamente: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se armazena a fé, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. As pessoas do mundo devem dar glória a Deus pelas obras de Deus que vêm em nós, pelas obras de Deus que vêm na sua família, na nossa família, pelas obras de Deus que vêm na igreja do Senhor. O que essa passagem da Escritura está nos encorajando a fazer é ser influência transformadora das coisas. Somos chamados para influenciar o mundo. Significa que cada um de nós deve assumir a responsabilidade de colocar o nome de Jesus em tudo. O bom cheiro de Cristo. Você tem noção que em todos os lugares que você for, você deve ter a oportunidade de dizer quem você é? Concorda? Você nunca pode esconder a sua identidade de quem te salvou. O crachá é a vida que você leva. Amém. O testemunho que você dá. Amém. O nome que você honra. A palavra que você guarda. Amém. O compromisso que você tem com o seu Salvador, com o nosso Salvador. Paulo diz em 2 Coríntios 1 e 2: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Esse é um desenho que Paulo faz sobre qual é a glória do crente, do salvo, do testemunho da consciência que Deus nos coloca, de uma forma simples e sincera, não com nenhum artifício humano de sabedoria, mas da graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui encaixa o versículo: não com sabedoria carnal, não com obra de carne, não com obra de Márcio, não com obra de Pedro, não com obra de Natália, de Paulo, de Tânia, não com obra de ninguém, não com imaginação nenhuma, para ser criativo no Evangelho do Senhor. Você não tem que ser criativo pessoalmente no Evangelho do Senhor, você tem que ser submisso à palavra do Senhor. Seja simples, seja prudente, seja na graça de Deus, deixa a multiforme graça de Deus atuar, deixa a luz do céu entrar, faça-se resplandecer pelo Senhor que você tem, não pela luz própria que você acha que deve ter. Amém, irmãos? Amém. Então diz Jesus em Mateus 5:16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. O mundo tem que ver suas boas obras, meus irmãos. O mundo tem que ver as boas obras da igreja, o que a igreja faz. Devemos ter propósito em nossos corações para sempre responder com atitudes semelhantes às de Cristo durante esses tempos que nos restam. Caso contrário, nós apagamos a luz, a nossa perseguição e sofrimento é tudo em vão. Vimos nesta mensagem que a igreja fiel, o povo fiel,
deve estar ensinando o caminho verdadeiro e vivendo o caminho da palavra da vida. Como Pedro, nós vimos em Atos 2: varões israelitas, povo de Jerusalém, a este Jesus que vós crucificaste é esse que eu prego. Vocês mataram ele num dia e ele ressuscitou depois, e agora ele nós pregamos, a ele nós honramos. Amém? Amém. Tempo em que cada um tem a sua verdade. Destacamos a verdade absoluta, que os homens pensadores não conseguem ter acesso. Num tempo da relação individual das suas próprias verdades, que o mundo tanto explora e valoriza, você tem a verdade absoluta, indestrutível, incompreensível, insondável, inescrutáveis, como diz a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Não dá para se entender. Discerne bem em espírito, não na carne. Então não é carnal, é espiritual. Conseguimos na fé. Amém? Amém. Não há em nenhum lugar do mundo, na terra, nem nos céus, em nenhum lugar, acesso, encontro com a verdade, se não for por Jesus. E Pedro deixou bem fixado, bem cravado. Da mesma forma que cravaram Jesus na cruz, Pedro, no dia de Pentecostes, cravou as verdades da palavra para os homens. A palavra do Senhor deve ser cravada no coração dos homens. Não tem meia palavra, nem meia verdade. Tem a verdade. Paulo diz à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu comentei hoje com alguns irmãos durante a tarde, e nós estávamos falando que, olha, nós não temos capacidade intelectualmente, hoje de manhã nós falamos isso também, de compreender as coisas do Senhor. Mas quando nós estamos no Senhor, Ele nos dá acesso às verdades incompreensíveis, que na limitação do homem, na ideia e no intelecto do homem, ele não passa disso. Ele é limitado. Amém, irmãos? Amém. Veja o que Paulo diz em Efésios 3,19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não é meia plenitude, mas toda a plenitude de Deus. Como que você consegue? Se você vê Jesus na escuridão e pensa que Ele é um fantasma, na quarta vigília da noite, quarta vigília, meus irmãos, é das 3 horas da manhã até 6 horas na alvorada. Já era passado das 3 horas da manhã. E ver alguém caminhando no meio do mar, se você for ler anteriormente, tinha acabado durante aquela tarde o primeiro milagre de pães e peixes. Jesus disse aos seus discípulos: vai na frente que depois eu vou. Soltou os discípulos, desancorou os discípulos para ir com o barquinho mar adentro. Jesus ficou despedindo da multidão e passou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, e na quarta vigília viram um vulto andando sobre as águas. Tiveram medo. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Pedro disse: Senhor, quero ir aí. Vem, Pedro, comigo. Pedro foi, temeu, afundou. Senhor, me socorre. Jesus levantou Pedro. Irmãos, uma história tão interessante que serve para todos nós, quando nós vemos Paulo dizer aos Efésios, aos irmãos Efésios, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Amém. Em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação. Amém? Amém. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para que possamos ser salvos. Não há. E para nós finalizarmos,
este breve sermão de avivamento que a igreja necessita, porque o mundo lá fora te tira a paz, te perturba como o justo Ló foi perturbado, quer desviar sua atenção, quer te dar a mão, mas te odeia. Entenda isso, irmãos, o mundo que odiou Jesus, crucificou Jesus, também te odeia. Então você deve ter certeza que em nenhum outro nome há salvação. Este nome é odiado pelo mundo. Mas em João 14, a nossa última leitura dessa noite, nós vamos falar sobre Tomé, lembrar de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Se parar por aqui, que interessante, Tomé. Outro do Senhor, original como sempre. É bom ser original, irmãos. Nunca queira ser falso, nunca queira maquiar sua personalidade. Primeira coisa com o Senhor: se você vê Jesus e quer andar por cima do mar, da água, vai. Se você afundar, Ele te tira do atoleiro. Se você não sabe o caminho, ou para onde Jesus vai, você pergunta: como eu vou saber o caminho? Tomé fez isso. Amém? Amém. Mas Jesus não deixou Tomé sem resposta. Tomé recebeu a seguinte resposta que nós também recebemos: que bom que foi Tomé ser infante. Que bom foi Tomé fazer uma pergunta para nós hoje sem nexo, mas hoje encaixou para nós como uma luva nos nossos corações, na sua alma. Se você está como estava o povo em Jerusalém, olha a resposta que Jesus deu a Tomé para que todos ouvissem, inclusive você, nesta noite. Amém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém. As palavras de Jesus a Tomé não é nada diferente do que Pedro disse aos homens de Jerusalém: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, Tomé queria saber o caminho. Provavelmente ele ainda estava nas questões seculares de caminhos do homem, visíveis. E Jesus falou: Tomé, você está na frente do caminho, está aqui o caminho. Você quer saber a verdade, Tomé? Está aqui a verdade. Você quer saber da vida, Tomé? Está aqui a vida. Eu sou tudo na vida de vocês, na vida da igreja, na vida dos discípulos, na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa semana a todos, na paz do Senhor. Amém. Que o Senhor possa nos edificar. Amém. Amém. Obrigado.